E aí, vamos retornar à aula de ciências, página 8. Aula de ciências, página 8. Hoje a gente vai ver o quê? Os tipos de solos. Peguem o marca-texto, quem tiver. Quem não tiver, vai sublinhar com o lápis mesmo, não tem problema nenhum, tá? Mas quem tiver o marca-texto, melhor ainda, como a gente faz na sala de aula, para facilitar na hora que vocês forem estudar, tá certo? Então, olha só, existem 3 tipos de solos. É o solo leve, o solo médio e o solo pesado. A gente vai ver cada um deles agora, tá? Então, vocês vão sublinhar só o que eu pedi para vocês sublinharem, para na hora de estudar ficar mais fácil, certo? Então, o que são solos leves? Solo arenoso, que não consegue reter água e não possui nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Sublinhe até o final, ou então marquem com o marca-texto. Tudo que está falando de solo leve, tá? Ou você sublinha ou marca com o marca-texto. Agora vamos ver o solo médio. Esse solo é formado por teores médios de areia, argila, humus e limo, possibilitando o plantio e o desenvolvimento de várias espécies de plantas. Até aí vocês vão marcar ou sublinhar, tá? Esse solo é formado por teores médios de areia, argila, humus e limo, possibilitando o plantio e o desenvolvimento de várias espécies de plantas. Até aí, certo? E agora a gente vai ver o solo pesado. O que é o solo pesado? Recebe esse nome devido à grande concentração de argila, a qual resulta em uma espécie de lodo pesado e de difícil manuseio quando hidrata. A propósito, vocês sabem o que é hidrata? Tem aí do lado, é só observar. Tem uma observaçãozinha aí, ó. Hidrata, combinada ou tratada com água, isso mesmo. Aí, a partir daí, do que a gente sublinhou, vocês vão responder as letras A, B e C. Vocês vão ver que vai ser só o que vocês sublinharam. Veja só na letra A. Vamos ver se você entendeu. Qual dos solos você escolheria para plantar milho? Vejam aí onde vocês sublinharam. Qual é o solo mais adequado para plantar milho? Olhem dos 3, qual é? Isso mesmo, o solo médio. Por que o solo médio? Vejam lá, leiam lá. Esse solo é formado por teores médios de areia, argila, humus e limo, possibilitando o plantio e o desenvolvimento de várias plantas. A resposta está na cara, né? Foi justamente o que eu pedi para vocês sublinharem. Na letra B, extrair material para fazer vasos. Qual é o solo que você usaria para fazer isso? Extrair para fazer vasos. Qual é o solo? Solo pesado. Isso mesmo. O que é que diz o solo pesado? Recebe esse nome devido à grande concentração de argila. E os vasos, a maioria são feitos de quê? De argila. Não é verdade? E na letra C, está perguntando, escorrer água com
facilidade, com rapidez. Qual é o solo? Solo leve. Muito bem. O que é que diz o solo leve? Solo arenoso que não consegue reter água. Tá vendo como fica mais fácil para vocês estudarem? Quando a gente vai sublinhando as coisas que mais interessam, as coisas mais importantes. Aí a gente vai para a página 9. Na 9 já tem outra classificação dos solos, tá? Na página 9 a gente vai classificar agora de acordo com a origem dos solos. Então existem 3 classificações também: solos eluviais, aluviais e orgânicos. A gente vai fazer a mesma coisa, vai marcar ou sublinhar, tá? Então, em cima tem um textozinho. O tio Luiz disse ao Urbano que existem várias classificações para o solo. A classificação que você estudou é feita de acordo com os seus componentes, né? Está dizendo a composição de cada solo. Já a classificação a seguir vai ser de acordo com a origem dos seus componentes, tá certo? Então vamos ver o que é que a gente vai sublinhar. No solo eluvial, são formados a partir da erosão e capacitação das rochas encontradas no mesmo lugar em que o solo se formou. Marca tudo, tudo é importante aí, pode marcar tudo. Agora os solos aluviais. O que é que diz aí? São formados por rochas localizados a uma longa distância de onde são encontradas. Até aí, viu? São formados por rochas localizadas a uma longa distância de onde são encontradas. Sublinha até aí. E os solos orgânicos? Quem quer ler agora? Solos orgânicos. Leia, pode começar a ler. Resultam da sedimentação de material orgânico que sofreu decomposição, originando os solos umíferos, os quais você estudou na segunda unidade. Aliás, na unidade 2. Sublinha tudo, marca tudo também. Vou repetir. Resultam da sedimentação de material orgânico que sofreu decomposição, originando os solos umíferos. A gente já estudou solos umíferos, os quais você estudou na unidade 2. Sublinha até aí. Aí vem a pergunta de Ita, né? De Urbano. Eu já troco o nome desses meninos, é tanto nome de menino que eu fico trocando. Mas é Urbano. Puxa, tio, é por isso que há areia na praia, mas nenhuma rocha por perto? Aí o tio dele respondeu: exato, Urbano. Isso indica que a areia, além de ser um solo leve, a areia da praia, viu, gente? É um solo leve. É um solo aluvial. A areia da praia é um solo aluvial, tá certo? Então, olha só, na página 10 está perguntando assim: você concorda com a fala do tio Luiz que a areia da praia é um solo aluvial? Né, o que ele diz aqui? Indica que a areia, além de ser um solo leve, é um solo aluvial. Então, vejam lá o que é solo leve para poder responder. Solo arenoso que não consegue reter água, a areia da praia. E não possui nutrientes para o desenvolvimento. Aí você concorda com a fala do tio Luiz? Vou apagar aqui para a gente responder.
Vão pensando aí na resposta para me dizer. Eu já escutei gente dizendo que sim, que concorda. E você acertou. Quem disse que sim, acertou. Então, ó, faz letra pequena, tá? No quinto. Sim. Agora eu quero saber por quê. Por quê? Quem respondeu sim? Agora eu quero ver quem disse sim. Sim, eu concordo, tia. Mas por que você concorda? Diga aí para mim que eu quero escutar. Porque os grãos de areias são provenientes das rochas, isso mesmo. Porque os grãos de areia são provenientes, não foi que eu falei isso? Provenientes das rochas e dos minerais. A areia da praia, minha gente, a areia da praia, quando vocês pegam, ela é bem fininha, mas vocês sentem como se tivessem umas pedrinhas bem pequenininhas. Pronto, ali foram as rochas que se dissolveram, né? Se estraçalharam em pequenos pedacinhos e se juntaram com a areia. Por isso que ela é um pouquinho crespinha, né? Pronto, tá aí a resposta do quinto. Façam letra pequena, hein, gente, para caber tudo, tá? Tem gente que tem uma letra GG. Façam pelo menos uma letra M e vai dar, tá? Agora a gente vai para o sexto. No sexto diz assim: volte ao desenho do final da página 5. Voltem lá na página 5. Deixa eu voltar aqui no meu. 5. É este desenho aqui, ó, da página 5, tá? O primitivo, é o primeiro. Primitivo, primeiro. Aí ele quer saber o quê? O solo que está se formando aí é eluvial ou aluvial? Ele está se formando, hein, gente? Preste atenção. Então, você tem que olhar lá a figura, a imagem, e voltar para as definições de eluvial e aluvial. Aí você vai responder rapidinho, fácil, fácil. Ele está se formando, então ele é um solo o quê? Eluvial. Então, o sexto, eluvial. Aí tá perguntando por quê, né? Também pois está se formando. Lembram que eu falei para vocês que ele é um solo primitivo, ele está se formando. Então, ó, eluvial, pois está se formando. Se formando da própria rocha. Olha aí a resposta. Se você for lendo a pergunta e voltando lá no assunto, você responde tudo fácil, fácil, tá? Agora a gente vai para o texto que tem aí do tio de Urbano. Todo mundo copiou já? Joia. Agora vamos ler o que é que diz aí esse texto. Urbano contou ao tio que viu na internet que os solos apresentam uma propriedade chamada porosidade.
Quem é que sabe aqui o que é porosidade? Se você for lá no dicionário, você vai encontrar. Porosidade quer dizer o quê? O tamanho dos espaços entre os grãos no solo, tá? Os grãos não são todos de um tamanho só, tem tamanhos diferentes e por isso ocupam lugares no solo diferentes também, tá certo? A areia da praia, ela é diferente daquela areia que a gente encontra na rua, não é? Então, essa areia que a gente encontra na rua, ela ocupa um espaço menor, por ela ser maior, os grãozinhos serem maiores. Já a areia da praia, ela é bem unidazinha, é fininha, bem unida, um grãozinho com o outro, né? Então, o que é que diz mais aí? Essa propriedade define o tamanho dos espaços entre os grãos. Olha o que eu falei para vocês. Que são preenchidos por ar ou água. No caso da areia da praia, é preenchido por água, isso mesmo. E essa areia que a gente encontra na rua é preenchido por ar. Isso. Continuando. A porosidade está diretamente relacionada à capacidade do solo de reter água. Ela é uma importante característica para os agricultores, claro, porque na hora da plantação a gente tem que ver qual é a melhor areia para se plantar, qual é o melhor solo. Pois desta maneira eles conseguem descobrir qual tipo de solo é melhor para realizar o plantio, que eu acabei de dizer para vocês. Então, aí no 7º, tem outra pergunta. Prestem bem atenção. Agora, pense um pouco. Bote os miolos para funcionar. Na praia, quando a onda do mar molha a areia, imaginem, viu, minha gente? Vocês estão na praia. Veio a onda, molhou a areia. E depois volta ao mar. A água foi, molhou a areia e voltou para o mar. Não é assim que a onda faz? Vai, molha a areia e volta de novo para o mar. A água, não é isso? Então, a areia fica molhada por muito tempo. A areia da praia fica molhada por muito tempo. A onda foi lá, molhou e voltou. Tá aquele sol quente, queimando tudo. Ela vai ficar molhada por muito tempo? Não, vai não. Não vai mesmo. Agora eu quero saber por quê. Vou apagar aqui para a gente copiar a resposta, tá? Vamos lá. É o 7º. Então, a resposta é não. Agora eu quero saber por quê. Porque a areia, ela é porosa. Porque ela é porosa. Porosa. E o que mais? Quem sabe dizer mais alguma coisa? Eu falei para vocês aqui, a água vai lá e volta novamente, tá? Então, ó, a água vai e volta, certo? Eu expliquei tudo direitinho antes de fazer a pergunta para vocês. Eu disse que a água do mar, ela vai lá, molha a areia e retorna para o mar. Então, ela não vai ficar molhada por muito tempo, minha gente. Ela não dá tempo ela absorver aquela água, é muito rápido. Foi, molhou, voltou. Então, ela não fica molhada por muito tempo. Copiem aí a resposta. Não, porque ela é porosa. A água vai e volta. Vamos completar com mais uma palavrinha ali. Vai e volta o quê? Eu falei na explicação.
muito rápido. Vai e volta muito rápido. Certo? A água vai lá, molha e volta. Ela não vai ficar lá molhando, não. Ela volta rapidamente para o mar de novo, não é? Não sei se vocês lembram disso, mas é muito rápido. Aí tem assim aí embaixo. O solo leve, como o arenoso, por exemplo, tem grande porosidade, pois não consegue reter muita água devido ao grande espaço entre os grãos. Aí lá vem o Urbano de novo com as perguntas dele. Aqui diz que a porosidade do solo tem a ver com o diferente tamanho dos grãos, isso mesmo, que o constituem. O que quer dizer isso? Vamos falar sobre isso agora. Preste atenção. Você coloque num copo um pouquinho de arroz. Os grãozinhos de arroz parecem ser do mesmo tamanho, não é? Do mesmo formato, a gente tá olhando ali, bota no copinho, fica olhando, parece ser do mesmo tamanho, do mesmo formato. Mas, se você pegar outro copo e botar, vamos dizer, grãos de feijão, misture com um grão de areia, para você ver se eles vão ficar iguais, do mesmo tamanho. Vão não. Eles não vão ficar, são grãos de tamanhos diferentes. Assim mesmo acontece com a areia. Tem areias de grãos bem pequenininhos e areias de grãos maiores, tá? Então aí no oitavo, tá dizendo assim: como você explicaria ao Urbano o que ele quer saber? O que é que o Urbano está querendo saber? Grãos que os constituem. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Aí, ó, vou apagar aqui. Então, olha só. Eu falei para vocês agora do tamanho dos grãos de arroz e de feijão, não foi isso? Então, vou botar aqui oitavo. Gente, a letra tem que ser tamanho P agora, para caber a resposta. Então, olha só. A porosidade do solo depende de como os grãos se encaixam. Se eles são pequenininhos, como os do mar, da areia do mar, eles vão se encaixar bem direitinho. Mas se for os grãos maiores, como essas areias que a gente vê na rua, não vão se encaixar direito, né? Não vão se empacotar direitinho. Então, aí o que é que a gente diz? Depende do grão, depende de como os grãos se encaixam. Então, depende de como os grãos se encaixam. Se encaixam. O que mais? O que mais que a gente pode dizer? De como eles ocupam o espaço, de como eles ocupam o espaço. Olha só. O grão de arroz, ele não vai ocupar o mesmo espaço que o grão de feijão. Por quê? Eu estou dando um exemplo bem de pertinho, porque vocês têm dentro de casa e pode colocar os dois e comparar. Por que o grão de areia ele não ocupa o mesmo espaço que o grão de feijão? Porque eles são de tamanhos diferentes, minha gente. Os grãos são de tamanhos diferentes. Imaginem grãos de farinha. Ainda são menores do que os grãos de arroz. 3 tipos de grãos, né? Então, os grãos menores, eles se encaixam melhor no solo, eles se agrupam melhor no solo, tá?
Aí agora tem aí, eu falei de empacotados, não foi? Quanto mais diferentes forem os grãos, mais porosidade o solo apresentará, pois os grãos não poderão ser empacotados de maneira eficaz. Agora eu quero que vocês me digam o que são empacotados. Tem aí no livro, presta atenção e leiam para me responder. Empacotado, forma de disposição dos grãos que gera o mínimo de perda no espaço. Quanto mais juntinhos eles ficarem, quanto menores eles forem, mais eles vão ocupar espaço, tá? Então, olha só. Você já reparou que na praia a areia que está em contato com a água é macia, é mais macia do que a areia que está seca? Sim, claro, minha gente, é óbvio isso. Quando a gente está na praia, a gente senta lá pertinho da água, pega naquela areia que está molhadinha, ela não é mais macia? Quem nunca brincou de fazer castelinho com a areia molhada da praia? Pega aquela areia molhada, vai soltando e vai fazendo aquele castelinho. Quem nunca fez isso? Eu já fiz tanto. Com a areia seca você não pode fazer isso. É impossível, porque você bota ela desmorona, você não chega nem a fazer, né? A gente só faz com a areia molhada. Aí aqui diz assim: por que você acha que isso acontece? Responda e depois ouça a explicação. Eu já acabei de explicar para vocês, né? A gente vai só colocar a resposta agora. É o nono. Vamos lá para a resposta do nono. Os grãos de areia que estão em contato com o mar o que é que acontece? Que estão em contato com o mar sofreram uma erosão pela água de maneira regular. Sofreram uma erosão pela água de maneira... Essa resposta é grande, viu, minha gente? De maneira regular. Vocês estão vendo muita linha aí, mas façam a letra pequena, porque a resposta é grande, tá? De maneira regular. Dessa maneira, se empacotam melhor que a areia seca, né, minha gente? A areia da praia molhadinha, ela fica mais unida, ela fica mais encaixadinha, mais empacotada do que a areia seca, tá? Então, tá aqui a resposta. Façam letra P para caber tudo aí nessas linhas, tá certo? Pronto. Aí embaixo dessa resposta que vocês escreveram, tem falando sobre a experiência que eu falei para vocês dos grãos de arroz e dos grãos de feijão. Façam em casa para vocês verem.
O de arroz, eles vão ficar mais unidos, mais empacotadinhos. Os de feijão, como são maiores, eles já ficam mais espalhados um pouquinho, ocupam menos espaço, tá? Então, olha só, a gente vai ficar por aí na página 12 e eu vou passar a agendinha para vocês. Na de português, vocês já sabem que a agenda vai ser o vídeo, tá? Na atividade de português. E nessa de ciências eu vou passar para vocês no caderno de atividades, tá certo? Na próxima aula a gente continua falando sobre os solos ainda, tá? Então, ó, beijo. Não esqueçam de gravar o vídeo vestidinho de matuto, hein? Ah, por falar nisso, vamos combinar uma coisa aqui. Para a semana é São João, 23 e 24. Terça e quarta é São João. Na segunda-feira, a gente vai fazer aquela videochamada, certo? Nossa, todo mundo caracterizado de matutinho e de matutinha, inclusive eu vou estar caracterizada também. E eu vou chamar cada um de vocês para participar na segunda-feira de manhã, no horário da aula, tá certo? Então já vão preparando sua roupa de matuto, seu chapéu de palha e sua animação para segunda-feira de manhã a gente participar dessa videochamada, certo? Daqui para lá a gente vai se falando e eu vou lembrando a vocês, tá bom? Mas já fala para a mamãe que vai ser segunda-feira pela manhã, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, fiquem em casa porque ainda não é hora de sair, tá? Tia ama vocês. Tchau, até amanhã.